Olá, alunos. A gente vai continuar nossas aulas de citologia. A gente está indo um pouquinho devagar, mas aprendendo a fazer dessa forma. A gente estava vendo sobre os organelas celulares, né, a membrana plasmática, e agora a gente chega na parte final, que seria a parte do núcleo da célula. Eu vou tentar fazer uma explicação rápida aqui, vou passar para vocês a apresentação em PowerPoint e tal. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. E, e aí a gente vai ver, né, um pouquinho sobre o DNA e como é que funcionam essas coisas assim, certo? Então, vamos começar com essa apresentação aqui. Bom, a gente, então, como eu estava falando, né, uma célula eucariótica é o que interessa para a gente, né? Nós estamos falando, depois vamos começar a falar sobre alguns sistemas, né, tecidos da anatomia humana. Então, para a gente interessa as células eucarióticas, que são as células que a gente tem, que no caso são as células que têm esse núcleo organizado, né, com a membrana própria separando o material genético do resto da célula. Enquanto os procariontes é aquela história onde o DNA está disperso dentro da célula, sem nenhuma separação do resto do conteúdo citoplasmático ali. A gente falou das organelas celulares, retículo endoplasmático, complexo Golgi, mitocôndrias. Não, esse aqui é um lisossomo. Né? As mitocôndrias estão aqui em verdinho, geralmente, né, fazem em vermelho, que é só uma cor fantasia. Na verdade, elas não têm cores assim, né? A gente que acaba dando uma cor para a gente poder trabalhar melhor, ser mais didático, né? Centríolos que ajudam lá produzindo os microtúbulos e ajudam a separar o material genético na divisão celular, coisa que é nosso próximo assunto. Mas para falar de divisão celular, a gente tem que falar da parte principal da célula, do centro de comando da célula, que é o núcleo, onde está o material genético. Como ele é organizado e tudo isso aí é importante para entender como acontece esses processos futuros de divisão que a gente vai ver. Então, tem a célula eucarionte, todas as suas estruturas, aí dando uma ênfase no núcleo, né, que é essa estrutura aqui, que tem uma membrana nuclear própria, que separa o resto do citoplasma, e vários poros que permitem entrada e saída de material, né, de algumas moléculas para dentro e para fora do núcleo, principalmente, né, as proteínas, as proteínas que vão ser sintetizadas em alguma coisa útil para a célula, né, ou então para fora da célula, dependendo do tipo de material genético que ela contém, né, é como se fosse a receita de bolo do que ela tem que fazer, e a gente dá o nome de cromatina para todo esse material aqui, de forma geral, né, material genético, mais suas proteínas, né, os cromossomos aqui, no caso, eles estariam descondensados, que é coisa que a gente vai ver agora, né. Primeiras características, né? Ele tem, que eu estava falando, ele tem esse envelope nuclear formado por duas membranas. Antigamente, a gente chamava de esse envelope nuclear, como se fosse essa membrana própria, a gente chamava de carioteca, né? Por isso que carioteca, porque, né, tá abrigando o cariótipo, que é o nosso material genético, né? Então, carioteca de guardar mesmo, em discoteca, videoteca, que é um reservatório, um lugar para guardar alguma coisa, fazer uma coleção do cariótipo de nossos cromossomos, no caso. E esses poros servem para passagem, contém o DNA, ou em forma de cromatina, ou de cromossomos, né? Contém proteínas que entre uma função, né? Ixi, tá faltando uma parte aqui. Manter o funcionamento da célula, né? Então, essas proteínas aqui, o que está aqui no material genético é a função que a célula vai ter, né? O tipo de proteína que ela vai produzir, certo? Esses poros nucleares, eles têm esse transporte ativo, que permitem a entrada de algumas proteínas, né? Que vão atuar dentro do núcleo, né? E sai, por exemplo, moléculas como RNA sintetizados, né? Para se lá nos ribossomos fazer a produção de algum tipo de proteína específica, né? Isso mais para frente a gente vai ver. Mas, por exemplo, uma célula do pâncreas, que eu geralmente não pâncreas, porque todo mundo sabe que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai ter uma função lá na questão da glicose que está dispersa no sangue,
A insulina é esse hormônio produzido pelo pâncreas. Mas como que isso é produzido? Então, as células que compõem esse órgão, né, essa glândula, elas têm no seu DNA, a parte que vai ser ativada, aquelas função que elas vão ter, é justamente essa parte do DNA que diz que elas têm que produzir sequências dessas proteínas que lá fora da célula, né, fora do núcleo, vai ser, nos ribossomos, vai ser produzido um hormônio, insulina. É como se fosse uma receita de bolo que está dentro do núcleo e é mandada uma parte dessa receita em cada tipo de grupo de célula que a gente tem para, né, produzir determinados tipos de substâncias. Né? Essa é a função que tem o nosso material genético. Ele é todo igual em todas as células, né? Esse é o nosso material genético, mas aí cada grupo de célula especializada vão ativar partes desse DNA especificamente para a sua função que ela desempenha, né? Então, vamos para o que interessa mais, que essa aula aqui é do que é composto o DNA, né? Então, o DNA é composto por, né? É como se fosse um monte de sequenciazinhas de um negócio chamado nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? É uma molécula composta por três principais partes, né? Três partes da molécula. Uma molécula de fosfato, né, que tem fósforo na sua composição. Aqui, quando diz uma pentose, é um açúcar do tipo pentose. Pentose porque tem 5 carbonos, né, daí dá esse formato geométrico, coisa que vocês vão estar aprendendo na química orgânica, né, talvez lá no terceiro ano, né, e aí uma coisa, um assunto mais para frente, mas já tem uma ideia de que pentose, então, é um tipo de açúcar. Existem vários tipos de açúcar, né, monossacarídeos, que a gente chama. Esse aqui é um tipo de açúcar que tem 5 carbonos, ligado a uma base nitrogenada. A base nitrogenada, o nome já diz, tem nitrogênio nessa composição. Depois a gente vai ver que existem 4 tipos de base nitrogenada do DNA. Dependendo do tipo DNA, eles podem, né, formar vários tipos de código, mas é como se tivesse só essas quatro possibilidades, né? A gente vai ver como é que isso acontece. Então, o nucleotídeo é a base, né? Um nucleotídeo ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro. Então, dá origem a essa corrente aí, né? Essa cadeia polinucleotídica, né? Que diz aqui cadeia polinucleotídea, porque é formada por vários nucleotídeos ligados uns aos outros e ligados a uma outra cadeia, formando duas sequências, porque, né, a gente sabe que o DNA ele tem esse formato de dupla hélice, né? Dupla hélice porque, né, tem justamente os nucleotídeos aqui se ligando dos dois lados, certo? Então, a base que forma ele, a base que forma o DNA, é esses três componentes do nucleotídeo: é fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada, que depois a gente vai ver os 4 tipos de bases nitrogenadas que podem ser. E também existe uma regra, né? As bases nitrogenadas, elas vão se ligar de uma forma específica, e isso vale para todos os seres vivos. Interessante dizer que todos os seres vivos da Terra, né, desde uma bactéria até os seres humanos, plantas e tal, eles têm a mesma composição química no seu DNA. As mesmas substâncias químicas formam. A única diferença é o tamanho dessa sequência e também a combinação que essas letras aqui vão formar. Né? Cada espécie, cada indivíduo vai ter uma sequência própria. Quanto mais próximo o parentesco, essas sequências, né, essa diferença diminui bastante, mas lá é muito maior em espécies diferentes, ou então indivíduos de uma planta para um animal. Essas sequências vão diferenciar bastante, mas o que forma elas é a mesma coisa, são as mesmas substâncias químicas, os mesmos nucleotídeos, as mesmas bases nitrogenadas, é tudo a mesma coisa. Por isso a ideia de que, né, a origem da vida está relacionada aí ao início, onde algum organismo já tinha essas características e a vida iniciou dessa forma, né? Então, a estrutura do DNA, como eu estava falando, o nucleotídeo. Essa ideia de nucleotídeo, nucleosídeo, eu não preciso que vocês, não acho que seja interessante a gente ficar decorando, né? Mas só para desencargo, né? O nucleosídeo é só a parte do açúcar mais a base nitrogenada, tirando fora o fosfato, enquanto o nucleotídeo né, é o trio inteiro. Então, ó, isso aqui é o que vocês vão aprender em química orgânica, né? Esses tipos de ligações químicas aqui, ó. Ó, o fosfato, né, que é o fósforo no meio, ligado, né, a 4 oxigênios. E o açúcar pentose, que eu falei, que a gente chama também de desoxirribose.
Porque desoxirribose, né, a gente está formando aqui essa cadeia de carbonos, os 5 carbonos, né, e E aí a gente vai ter uma diferença entre moléculas de RNA e moléculas de DNA. As moléculas de RNA, elas têm a mesma coisa, a mesma ideia de nucleotídeos, só que a diferença é que essa molécula aqui vai ter um oxigênio a mais aqui, bem aqui embaixo, aqui, um oxigênio a mais. Né? Daí a gente chama-se ribose, essa molécula aqui. Como lá no DNA essa molécula perdeu um oxigênio, só tem um oxigênio aqui do outro lado, então a gente coloca o des aqui na frente, desoxirribose, né? Então essa molécula de carbono aqui que tem um oxigênio a menos aqui nessa ligação com o carbono, certo? E aqui a base nitrogenada, nesse caso aqui é timina, a gente vai ver que não existe só a timina, existem mais umas 3 ali, a gente vai ver depois. Então essa é a estrutura básica. Então é como se fosse um monte de, imaginem os, né? Vamos voltar nessa daqui, né? Como se fossem as pecinhas de Lego ali, se ligando, sempre 3 pecinhas ligadas a de baixo, que eles estão ligadas a de baixo, e depois elas estão ligadas, né, umas às outras da sua vizinha, do outro lado, formando a segunda fita, né? Basicamente é isso, é assim que é montado um DNA. A base dele é um nucleotídeo, mas é uma corrente de vários nucleotídeos ligados de 2 lados, formando a dupla, né, a dupla fita. Depois a ideia de dupla hélice, porque imagina como se fosse uma escada torcida, né? Aqui, novamente, né, o nucleotídeo com a ideia da desoxirribose, ó, apontando para a ideia de que o hidrogênio sem um oxigênio, perder um oxigênio, em comparação com o RNA, que é uma ribose, né? Então, o D do DNA é o do desoxirribose, né? O D aqui da sigla DNA. E olha só, todos eles estão ligados aqui, formando essa grande cadeia que se curva, né, se entorta, formando essa dupla hélice, dupla fita em hélice, né? É, uma coisa interessante que eu estava vendo, revendo, na verdade, sobre essa descoberta de como era o DNA, essa dupla fita, né, e esse formato dele, foi nos anos 60, descobriram esse formato, e começou com a pesquisa de uma biofísica, a Rosalind Franklin, que ela trabalhava com raio-x, então ela fazia essas pesquisas com raio-x e ela pensou em tentar fotografar, fazer um raio-x de uma molécula química, de uma molécula do DNA. E ela conseguiu fazer isso, né? Então, até deixa eu até sair dessa daqui, porque eu vou entrar num outro texto que eu estava escrevendo sobre isso, e só um pouquinho, deixa eu achar onde é que está aqui, que eu estava escrevendo só para falar um pouquinho sobre como é que é a situação, né, da ciência no passado e ainda hoje, né, infelizmente, a gente tem essa, né, a Rosalind Frank aqui, e ela conseguiu tirar essa foto aqui, vamos dizer assim, do DNA, quando ninguém sabia como é que seria a forma desse DNA. O DNA já tinha sido descoberto em 1800 e pouco antes, né, mas ninguém sabia como é que ele era. Então ela conseguiu, com esses trabalhos de raio-x, tirar quase tipo uma foto do DNA. Só que na época ela era uma iniciante, então, e também mulher, né? E como a gente sabe que existe uma estrutura muito machista em relação a tudo, e principalmente nos anos 60, isso era muito mais forte, nos anos 50, na verdade, que estou vendo aqui, e, e ela acabou não conseguindo, não tendo nenhum mérito nessa descoberta. Quem acabou pegando esse material e transformando num artigo científico que levou para todo mundo como seria a descoberta de como era o DNA foi dois cientistas, James Watson e Francis Crick, que ficaram famosos, ganharam um prêmio Nobel e tudo, né? E ela nunca foi, nem entrou na história, ela nem, como se nem tivesse existido nesse processo. Né? Depois que ela morreu, muito tempo depois, aí ficou descobrindo que como é que começou, de onde eles tiraram aquela foto, e aí foram até descobriram a Rosalind Franklin, e ela recebeu o prêmio Nobel de forma simbólica, já que ela não estava mais viva, né? Ela morreu de câncer no ovário, se não me engano. Né? Então, só para ter uma ideia de como às vezes todos os campos e a ciência não foge disso, né? De que essa ideia de dominação machista ainda persiste, né? Apesar de que boa parte da ciência no Brasil hoje é feita por mulheres, né?
Então, aqui a gente tem aqui vamos falar agora sobre a ideia dos nucleotídeos e das bases nitrogenadas, principalmente, né, que é o que diferencia. O DNA, na verdade, o fosfato e a desoxirribose, ela não muda. Não ser vivo, todos eles vão ter a mesma coisa. A única coisa que muda no DNA é a base nitrogenada. Então, vamos ver como é que é essa base nitrogenada. Tá? Elas não se. Elas existem as bases nitrogenadas, chamadas que a gente diz do grupo purinas e as pirimidinas, certo? As purinas, quando a formação química dela dá origem a dois anéis de ligação química. Tá vendo aqui dois anéis? Quem são essas purinas? São a adenina e a guanina. Só elas que têm essa formação com dois anéis de, né, ligações químicas de carbono, aqui principalmente, carbono e nitrogênio. Chamada de purina. Tem uma forma assim, tentar lembrar assim, as bases nitrogenadas purinas são quem? Aí vamos pensar o seguinte, aí tem aquela ideia de, vamos pensar água pura, purina pura, pura é água. A água tem AG, né, de adenina e guanina. Então a ideia das purinas, a gente está falando sempre da adenina e da guanina, que tem esses dois, né, dois anéis, de formação química aqui. Enquanto as pirimidinas só tem um anel, né? Então vamos tentar lembrar das purinas, sempre a adenina e a guanina. Purina de água pura, água AG, né? Então, adenina e guanina. Como é que elas se ligam, né? Elas não se ligam ao acaso, assim, a adenina se liga com quem e a guanina se liga com... ao acaso? Não é ao acaso, né? A adenina, que a gente está vendo, essa purina, ela sempre vai se ligar com uma timina, e vice-versa, né? Pode estar num lado a timina pode estar do lado de cá, mas do lado de cá vai ser obrigatoriamente a adenina, né? E a guanina sempre vai se ligar com a citosina e vice-versa, né? Então é sempre essa ligação em todos os seres vivos da Terra, funcionando da mesma forma. Claro que uma longa sequência de material genético pode ter várias repetições aqui, de um lado timina, timina de novo, de repente depois citosina, e de repente a adenina, do outro lado vai ter que ter uma timina. Então, assim, o que muda é a sequência que forma, como se fosse um código, né, que vocês podem só usar quatro combinações, né. Então, mas essas combinações, né, sempre estão ligadas uma à outra, a adenina e a timina e vice-versa, e a guanina e a citonina e vice-versa. Como é que eu vou lembrar que a adenina sempre vai se ligar com a timina e vice-versa? Tem essa dica aqui, ó, adenina e timina. Daí tem aquele cantor, Agnaldo Timóteo, né? Lembra do Agnaldo Timóteo? Vocês nem devem saber quem é Agnaldo Timóteo, então essa dica não vai funcionar muito bem. Mas, enfim, né, Gal Costa, né, guanina, citosina, enfim, depois procurem quem é Ignaldo Timóteo e Gal Costa. É, então, é assim que funciona o esquema, né, o arranjo da molécula de DNA, que tem essas bases nitrogenadas, que, né, do lado de cá, como se fosse, pensa o seguinte, fosse uma escada, né, e os corrimões dessa escada seriam os nucleotídeos. Mas você vê bem que vocês estão olhando aqui, tem uma ligaçãozinha rosa aqui no meio, uma base nitrogenada não se liga diretamente a outra base nitrogenada lá do outro lado. Tem que ter né, uma ligaçãozinha aqui no meio. Vocês já devem lembrar do desenho do DNA, vamos colocar aqui, do DNA, que tem é como se fosse uma escada, e ele teria como é que eu vou dizer, os degraus da escada, né? Então, esse degrau da escada, essa ligação, na verdade, entre uma base nitrogenada e outra, é feita por pontes de hidrogênio, ou seja, hidrogênios vão estar se ligando aqui, formando uma correntezinha, ligando uma molécula, né, uma base nitrogenada à outra. Então, os pontos de hidrogênio aqui, fazendo essa ligação entre as bases nitrogenadas, certo? E ligados aqui ao corrimão, ao corrimão da escada, certo? Então, se fizerem uma pergunta assim, tipo, se a gente comparar né, a dupla fita de DNA com uma escada, o que seria o corrimão? A gente poderia dizer que o corrimão então, seria o fosfato, vamos dizer, né? Ligado a uma pentose, e depois, no meio, a gente teria as bases nitrogenadas e a ponte de hidrogênio ligando essas bases nitrogenadas, tá? Não sei se eu vou fazer essa pergunta. Bom, só para ter uma ideia, né? Numa célula humana,
a gente consegue, de tanta sequência, a gente tem uma sequência tão longa de DNA, que em uma célula humana, se a gente enfileirasse todas né, as sequências de DNA que a gente tem em uma célula, a gente chegaria a mais ou menos 2 metros, né, 2 metros de comprimento de uma fita de DNA. Né? Então, é muita coisa que a gente carrega no em cada uma das nossas células de material genético. Muita coisa a gente nem usa, muita coisa são genes que estão desativados, né, que a gente herdou simplesmente, na evolução eles foram perdendo função, mas a gente continua carregando esses genes. Às vezes eles voltam à atividade em algum processo, de repente, de mutação, né, então essa informação toda está guardada, né. É importante que existam essas informações, né, guardadas ali, porque conforme, né, novas as características de repente podem aparecer no indivíduo, uma característica diferenciada, essa característica de repente pode resultar num processo de adaptação, uma mudança de ambiente, que seja assim desse jeito, né? Mas como é que a gente consegue guardar 2 metros de DNA dentro das nossas células? Né? Imagina o caninha aqui, ó, tá aqui um monte de fio aquele monte, imagina um cabo um fiozinho de fone de ouvido. Você tem 2 metros de fio para guardar dentro da tua bolsa, mochila, e você joga ali de qualquer jeito, depois você vai tirar e tá tudo enrolado, cheio de nó, né? Não dá para, isso não vai dar certo, né? Então, como é que o DNA é compactado dentro da célula para isso funcionar? Aí a natureza, né? Não que ela criou, né? Porque aí fica uma ideia meio que de design inteligente, e não é isso que a ciência, não é isso que a ciência vê com todos esses anos de estudos, né? A gente acha então que a evolução foi um processo de é, quem tinha as melhores formas para fazer esse processo todo de armazenar informação e continuar a célula sendo viável e fazendo as suas atividades químicas corretamente, né, foi sobrevivendo, foi mantendo essa característica. E algumas modificações que foram acontecendo ao longo do tempo, aquelas que permitiram mais informação genética e mais capacidade de armazenar isso de forma condensada, né, permitiu que os seres pudessem evoluir cada vez mais, com novas características, animais cada vez mais complexos. Foi só por isso que isso aconteceu, né? O processo evolutivo. E aí, na evolução, já antes mesmo dos animais, as células eucariontes já tinham essa capacidade de fazer essa condensação de material genético. E como é que a gente chama isso, essa condensação de material genético? A gente deu o nome de cromossomos, né? É a forma de compactar o DNA e possibilitar, então, que a gente consiga armazenar mais informação num espaço pequeno que é dentro do núcleo da célula. Então, vamos pensar assim, né? Aqui a gente tem uma imagem, tem a fita de DNA, que é muito menor do que um cromossomo. Ela, para se ficar condensada, então ela vai se enrolando. Mas isso não é possível, ela não se enrola em si mesma, ela precisa de proteínas específicas que ela vai se aderir e se enrolar. São as histonas. Histonas são essas proteínas específicas, pensem nessas bolinhas aqui. A fita de DNA se enrola nelas, né? Tinha até aquela piadinha, tipo, nem aquela banda lá de rock, né? Rolling Stones, né? Rolling Stones, porque o DNA está se enrolando nas moléculas, né, de proteínas estonas. E de tanto ela se enrolar, imagine como se fosse um fio de lã formando um noveluzinho, né? Até dar origem a um cromossomo. Então, o cromossomo é como se fosse um noveluzinho de lã que é feito com essa fita de DNA, né? É uma forma que pode aí armazenar centenas né, a gente está falando de 2 metros de informação genética enroladinha num ponto menor do que o núcleo da célula, muito menor do que o núcleo, porque tem que caber 46 cromossomos dentro dessa célula, né? Então é bastante coisa que fica armazenada. Como eu estava falando das histonas, que são essas proteínas aí onde a fita de DNA né, adere e vai começando o processo de se enrolar. Então, aqui, ó, o começo da condensação de um cromossomo tem uma foto aqui, ó, das histonas e já está começando a enrolar aqui o fita de DNA em volta dessas histonas. E elas vão enrolando, né, aqui está o passo a passo, né, vários níveis de condensação aqui. Até chegar a um ponto, né, as próprias histonas vão se aproximando e enrolando mais material ainda,
até chegar a um ponto de ele estar condensado totalmente, dando origem ao cromossomo. A espécie humana, né, cada espécie tem um número de cromossomo específico, né? No nosso caso, a gente tem 46 cromossomos, e são 46 cromossomos, são 23 pares, cada um 23 pares são diferentes um dos outros, olha aqui, ó. Tem uma foto aqui, essa aqui é uma foto, na verdade, e aqui é só uma representação mais artística, né, de mostrar os 23 pares de cromossomos. Nesses 23 pares, a gente tem esse cromossomo do tipo 1, esse par 1 aqui, par 2, par 3, par 4, tal. Cada ele carrega genes específicos, milhares de genes específicos para várias coisas, né? De características físicas, de funcionamento do organismo, até questões de personalidade, né? Enfim, todas as características que a gente vai, né, apresentar na nossa vida, ou não, algumas características vão ficar lá só armazenadas, porque a gente vai ver lá em genética, isso que vocês vão ter no terceiro ano também, em genética, que é por exemplo, por que estão em pares esses cromossomos, para começo de conversa, né? Porque um desses cromossomos você recebeu do pai, o outro você recebeu da mãe. Um veio no, né? Desse cromossomo que veio do espermatozoide, o outro estava no óvulo. E assim vai ser um de cada tipo, né? Do pai e outro né, completando o outro par que estava no óvulo. Então, alguns genes que de repente vieram, por exemplo, nesse cromossomo 5 aqui, vamos dizer que tem um gene aqui para a cor de olho azul, e no outro aqui, que era do pai, tem um gene aqui para a cor de olho castanho. Existe uma questão de dominância genética aqui, né, alguns genes se sobressaem e outros ficam lá armazenados e acabam sendo, a gente chama de recessivos, né? Vamos pensar aqui, então a gente tem 22 pares de cromossomos para características físicas e de funcionamento de organismo e enfim, até comportamento e tudo, e tem um parzinho de cromossomos aqui que se difere. Esse parzinho final aqui, X e Y, são os cromossomos que são especificamente para as características sexuais. No caso aqui, esse aqui é um cariótipo de um homem, né? Porque ele tem o X, que é o cromossomo que ele herdou lá do óvulo, né? Que ele recebeu da mãe dele, e esse Y aqui, que é o cromossomo que ele recebeu, provavelmente veio do espermatozoide, né? Recebeu do pai dele. Se aqui fosse um cariótipo de uma mulher, então tinham dois iguais desse cromossomo X, né? Ela tinha um X que ela recebeu lá da mãe dela, que estava no óvulo, e o outro X ela recebeu, né, do pai através do espermatozoide. Então, quem determina na hora da fecundação, quem determina se essa pessoa vai ser menino ou menina é o espermatozoide, porque o espermatozoide pode carregar ou Y ou X, né? Lembrando que os espermatozoides, eles vão carregar espermatozoides e óvulos, as células reprodutivas, elas carregam só metade do número desses cromossomos, né? Então, o espermatozoide vai ter só essa metade de cá, né? Vai ter um do tipo 1, um do tipo 2, um do tipo 3, só um de cada tipo, né? O óvulo vai ter a outra parte, né? Um do tipo 1, do tipo 2. Na hora da fecundação, isso recombina e novamente forma pares, e esse indivíduo que vai ser gerado na fecundação, novamente, chega ao número de 46 cromossomos, certo? Algumas outras coisas que a gente pode falar aqui, a gente vai falar quando for falar de divisão celular, mas eu já vou dando umas dicas aqui. Existem alguns problemas que são relacionados ao número de cromossomos. Na hora da fecundação, pode ter alguma diferença de quantidade de cromossomos, as síndromes cromossomiais. A mais conhecida síndrome é a síndrome de Down. No caso da síndrome de Down, é esse cromossomo aqui do tipo 21 que, né, acaba tendo, em vez de um par de cromossomo 21, fica um trio, fica um cromossomo 21 a mais. Aí caracteriza a síndrome de Down. Mas existem várias outras síndromes cromossômicas, como, por exemplo, a do cromossomo 18, tá? Que geram vários tipos de problemas de malformação e tal, né? Então a gente tem vários. Aí existem as síndromes cromossomiais exclusivamente sexuais, como por exemplo a do duplo Y, que é quando o cara tinha um cromossomo X, mas no espermatozoide, em vez de um Y só, veio dois, aí fica XYY, né? Descobriram essa síndrome cromossomial
analisando casos de presidiários lá nos Estados Unidos, no prisão perpétua, em corredor da morte, porque eles queriam saber se existia algum fundamento genético para violência e tal, e eles descobriram essa síndrome que realmente explicaria um pouco da agressividade daquelas pessoas e problemas mentais, que era esse duplo Y, né? Duplo X, né? Duplo X já é o normal. Triplo X, né? Que daí seria uma mulher carregando mais um cromossomo X, aí gera alguns outros problemas também. Enfim, né? Existem situações para tudo quanto é tipo de, de cromossomo aqui, né? São síndromes cromossomiais, não existe só a síndrome de Down, existem várias outras síndromes cromossomiais que têm a ver com a divisão celular, que é o nosso próximo assunto. Na hora da divisão celular, esse número de cromossomos tem que ficar iguais em cada célula reprodutiva, espermatozoide e óvulo, tem que dividir ao meio, tem que ficar com 23 só, né? E alguma coisa acontece ali nesse processo de divisão, que em vez de ficar com o número correto, fica com um cromossomo a mais ou cromossomo a menos, e qualquer tipo de cromossomo aqui pode estar passando por esse processo de ir a mais ou a menos. Certo? Era isso que tinha para hoje, né? Vou passar isso ainda mais também em um texto para facilitar, né? Quem quiser mais informações sobre a questão do núcleo e DNA. E é isso. Espero que vocês estejam bem. A gente se vê na próxima aula. Ok? Valeu.